Olha, gente, o Hospital da Mulher do Agreste chega ao 3º mês de funcionamento. O espaço conta com UTI neonatal e adulta, centro de imagem, ambulatórios especializados e casa da gestante, bebê e puérpera. A diretora do hospital, a doutora Bárbara Florencio, está aqui para conversar conosco sobre o funcionamento, hoje num dia especial, que é o Dia da Gestante. Doutora Bárbara, muito obrigado por vir aqui conversar conosco. Queria que a senhora fizesse um balanço desses 3 meses da atuação. Estávamos conversando agora há pouco, a senhora dizia que o hospital já está 100% em funcionamento, né? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, ouvintes. Isso, chegamos, no último domingo, dia 10, a 3 meses de funcionamento do hospital, com mais de 1.600 partos. Hoje a gente já fez mais de 1.600 partos de toda a 4ª e 5ª regional de saúde e alguns também até de outras regionais. Como a gente fica ali localizado na BR, no meio do caminho, algumas pacientes de Serra Talhada, de Arco Verde, que precisam ser encaminhadas para um alto risco, às vezes param no Hospital da Mulher pela necessidade, e a gente acaba atendendo também outras regionais de saúde. E como você bem colocou, a gente está com o hospital funcionando, desde a inauguração dele, que toda a parte hospitalar de emergência e urgência, a gente conseguiu abrir 100%. E agora essa máquina está engrenada, a gente está conseguindo evoluir. Abrimos o ambulatório e o centro de imagem. Então, no mês de julho foram mais de 2.000 pessoas atendidas, entre ambulatório e centro de imagem, com previsão de ampliação ainda esse mês. Então, ainda em agosto, a gente vai estar ampliando o nosso ambulatório, trazendo mais especialidades como endocrinologista, ampliando as vagas ofertadas de cardiologista, de mastologista e de psiquiatria também. Para a gente entender, doutora, por que não estamos na capacidade máxima? Por que ainda vamos chegar nessa ampliação? Toda unidade de saúde, Vitor, ela precisa de um tempo. A gente brinca, que a gente quer a máquina engrenar. Porque é uma equipe nova que está começando em um serviço novo. Então, a própria abertura do hospital, a gente já conseguiu um marco que foi abrir a urgência e emergência 100%, porque a gente conseguiu abrir toda a parte de bloco cirúrgico do PPP, que é onde as mulheres têm o seu parto normal, que a gente chama de pré-parto, parto e puerpério, e a parte de UTI NEO, UCI NEO e a UTI adulto, junto do alojamento, que é para onde as mulheres são direcionadas, após ter o seu bebê. Com a Casa de Maria funcionando, como você colocou, que é onde a gente acolhe a gestante, então aquela gestante que é de fora, ela tem a Casa de Maria para dar um respaldo a ela, Por exemplo, eu sou de Garanhuns, precisei vir para uma avaliação de alto risco, mas o meu município não consegue mandar o transporte na mesma hora para eu voltar. Ela tem essa casa, que ela pode ficar na casa aguardando o transporte, ou se não, eu tive meu bebê está na UTI. Essa casa também serve para essas mães, para as mães não precisarem ficar indo e vindo, viajando, ela pode ficar lá com o seu bebê. O bebê fica na UTI e ela tem acesso livre a qualquer momento. A UTI tem a casa para ser esse respaldo dela. Mas a gente precisa de um tempo, para fazer de fato tudo funcionar. Normalmente, quando a gente coloca um hospital para abrir, a gente faz uma programação de no mínimo uns 3 meses para que essa parte de urgência e emergência funcione na sua totalidade. Como a gente sabia a necessidade daqui da região de ter esse serviço de alto risco, a gente evitou todos os esforços para que, de fato, a urgência e a emergência funcionasse toda. Com a urgência e a emergência funcionando, a gente deu início às outras áreas. Então, a gente iniciou o ambulatório e iniciou o centro de imagem. E são áreas que vão ser ampliadas na segunda fase do contrato. O contrato de gestão é uma OS, uma organização social que cuida, que é o Hospital do Câncer. Ele é feito em etapas. Então, a primeira etapa negociada com a Secretaria Estadual de Saúde foi essa, que a gente está vivenciando agora. E na segunda etapa, que a gente está aguardando a avaliação da secretaria para poder passar para essa segunda fase. Aí vai vir mais especialidades para o ambulatório e para o centro de imagens e a gente vai dar início às cirurgias eletivas, que também é uma decorrência do nosso ambulatório. A senhora me explicava há pouco que o hospital ele funciona de portas fechadas. Vamos explicar esse termo, o que é, porque funciona pela demanda da regulação, e aí a senhora pode também falar um pouco sobre a média de atendimentos, que varia a depender do dia e dessa regulação, Isso, o hospital ele funciona, a gente coloca que é 100% regulado, Esse é o nosso objetivo, é que a gente saiba o perfil da paciente que a gente vai receber antes de receber, para que a gente possa estar preparado. A gente faz, Vitor, o alto risco para algumas cidades, para 7 cidades a gente faz o alto risco. Caruaru, Santa Cruz, Bezerros, Belo Jardim, que são cidades que possuem serviço de maternidade municipal.
Então, as cidades que possuem maternidade municipal, a gente é referência apenas para o alto risco, que é aquela gestação que precisa de um cuidado maior, que o bebê pode nascer prematuro, ou que a mãe tem alguma comorbidade que precise de algum cuidado, a gente faz a referência. E para os outros municípios da 4ª Regional que não tem maternidade, a gente faz o baixo e o alto risco. E aí essa gestante, ela chega rotineiramente para a gente via algum serviço de saúde, né? Então, a gestante, ela sentiu algum desconforto ou está iniciando esse trabalho de parto, ela procura um serviço de saúde do município, o médico vai avaliar e vai solicitar a senha para a gente. Então, a média de atendimento vai variar de acordo com a demanda que a gente tem no dia. Ontem mesmo a gente teve muita demanda, né? Só à noite, na hora que a gente estava ali encerrando o expediente do hospital da diária por volta das 6 horas, o pessoal já estava mandando mensagem que tinham chegado mais de 20 gestantes para serem atendidas. Então, tem dias que tem alguns picos maiores de atendimento, tem dia que o plantão é mais tranquilo. Qual a capacidade máxima de atendimento? A gente consegue atender, né? A previsão mensal é até 5.000 gestantes. Dessas, algumas vão ter seu parto realizado, né? Outras vão precisar ficar na enfermaria de alto risco. A gente tem 20 leitos de enfermaria de alto risco, que são para gestantes que precisam ficar internadas para a gente tentar prolongar o tempo dessa gestação, né? Então, tem muito caso de gestante que chega com 32, 33 semanas e a gente quer o máximo possível segurar esse bebê para que ele possa se desenvolver, para que venha a nascer sem nenhuma comorbidade, sem nenhum risco, né? Evitando o uso de UTI, de UCI. Então, a gente fica com essas gestantes lá também. Bom, para o funcionamento de um aparelho tão complexo assim, quantas pessoas envolvidas entre médicos, enfermeiros, técnicos, administrativo, quantas pessoas? A gente tem, em média, 1.000 funcionários que fazem essa assistência direta para a paciente. E isso, a senhora tem ideia de algum custo mensal de quanto de investimento? Tem esse valor de cabeça? De cabeça da folha, eu não tenho, porque a gente ainda está contratando geral, né? o pessoal, mas no geral é algo em torno de 6 milhões para fazer o hospital funcionar. Isso. O hospital funcionar. Bom, a senhora estava falando sobre a Casa da Gestante, hoje, como é o Dia da Gestante, vamos falar um pouquinho sobre esse cuidado, tanto aquele que é oferecido pela Casa da Gestante, mas também qual a atenção que a mulher que descobre a gravidez deve ter a partir dali para a saúde dela e a saúde do bebê. O que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é que no momento que a mulher ela descobre a sua gestação, ela inicie de imediato o seu pré-natal. De rotina, o pré-natal é feito na atenção básica, né? Então, a mulher ela descobre a gravidez, ela deve procurar a unidade básica de saúde, que faz a sua cobertura, e iniciar seu pré-natal. O pré-natal ele vai ser feito pela enfermeira e pelo médico da unidade básica de saúde e vão ser solicitados todos os exames para fazer esse acompanhamento. O Hospital da Mulher do Agreste ele também faz pré-natal. É o pré-natal de alto risco, que os municípios não fazem em sua grande maioria. Então, a mulher ela iniciou o pré-natal na unidade básica de saúde. O médico ou a enfermeira tem algum alerta de algum exame que está dando alterado, alguma questão de pressão alta, de diabetes, alguma situação do próprio RN que não está se desenvolvendo, né, do próprio bebê que não está se desenvolvendo da forma que deve se desenvolver. Então, eles encaminham via regulação essa paciente para o nosso ambulatório de pré-natal. E quando ela chega nesse pré-natal do Hospital da Mulher, ela é acolhida, né, por toda a equipe de enfermagem inicialmente, para que possa ser feito esses cuidados, essa triagem inicial. Passa pelo médico que vai fazer a avaliação do risco, se de fato é um alto risco, e confirmando se é um alto risco, ela fica com a gente no serviço. E aí no serviço ela vai ter toda uma linha de cuidado, né? Vai ser ofertado todos os exames necessários, vamos dizer que seja questão de pressão alta, que é muito comum, né? Que a gente fala de pré-eclâmpsia, de eclâmpsia na gestação. Para a gente entender, doutora, vamos lá, para um caso de uma gestação que corre normal, esse pré-natal, ele estabelece o quê? Ele é mensal? Que exames são pedidos? Tem aí uma divisão de etapas, né? Porque me parece que a cada avanço de semanas há uma diferença no que é solicitado. Para a gente entender por etapas a condição normal e a condição de alto risco, né? Isso. Na condição normal, no pré-natal que é feito na unidade básica de saúde, a gente coloca a consulta uma vez por mês. E quando entra no terceiro trimestre, que já está ali na reta final, né, de 15 em 15 dias, ela vai precisar estar passando
por essa avaliação dos profissionais de saúde. E o que é avaliado nessa reta final? Faz a avaliação dos batimentos cardíacos, né, do bebê, para ver como é que está esse desenvolvimento, o tamanho da barriga, o diâmetro da barriga, porque isso interfere também a questão do crescimento, e também é solicitado exames como exame de sangue, exame de urina. Então, na gestação, que ocorre dentro do que a gente chama de risco habitual, seria isso. Exame de imagem é solicitado pelo Ministério da Saúde, né, aqui no Brasil, se faz um exame de imagem durante a gestação. O protocolo do Ministério da Saúde é esse. Em que momento? No início da gestação, ali próximo de 12 semanas, se faz a ultrassom. Que é para poder ver realmente como é que está a formação do bebê. E dali em diante, se fica fazendo a avaliação na unidade básica de saúde. Nesse período já é possível definir se é menino ou menina? Para algumas, sim. Para outras, mas não. Para outras ainda não, né? O médico não consegue ver nesse momento. E aí, no risco habitual, fica nessa linha. Né? Então, chegou ali no finalzinho, se for uma gestação que se prolongue muito, porque hoje já se fala em até 41 semanas e 5 dias, 6 dias, sendo possível a gestante esperar pelo parto natural, pode ser que seja intensificado o pré-natal e ela fique indo toda semana para a unidade básica de saúde. Já no pré-natal de alto risco, que são as mulheres que são acompanhadas pelo hospital, varia muito de cada caso. Vai ter mulher que vai precisar ser vista a cada 15 dias, antes desse terceiro trimestre, vai ter mulher que vai precisar ser vista a cada semana, quando chega mais próximo, para que seja avaliada de fato a conduta. E para as que ficam internadas com a gente, na enfermaria de alto risco... Quais são os casos de internação? Principalmente os casos que a gente tem de eclâmpsia, para a paciente estar com pressão alta com risco de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, precisa ter um cuidado maior, diabetes, porque a gente precisa ficar aferindo essa glicose, então a diabetes está descompensada, ela vai precisar ficar internada para a gente fazer esse cuidado, iniciar o uso de insulina. Algumas, inclusive, iniciam com a gente faz essa triagem, inicia o uso de insulina e ela até consegue ir para casa fazendo a insulina e só fazendo o controle com a gente no ambulatório. Outras não, vão precisar ficar. Tem alguns casos também de restrição do bebê, que a gente precisa ficar acompanhando, e aí para esses casos, tem gestante que precisa fazer ultrassom todos os dias. E aí a gente disponibiliza no hospital imagem todos os dias também para essas gestantes, caso seja necessário. Então vai depender de cada caso, os cuidados desse pré-natal de alto risco. Doutora, os partos prematuros também são realizados no hospital? Quais são as condições em que um bebê nasce prematuramente? Isso, os partos de prematuros são realizados lá, né? O parto de prematuro, ele é um parto de alto risco, porque tanto o bebê como a mãe podem precisar de um suporte, né? Principalmente o bebê. Então, a gente realiza partos lá a partir de 24, 25 semanas, é o que a medicina considera como viável. A gente sabe que aquele bebê ele tem uma chance de vida. 24 ou 25 semanas são quantos meses? Ali próximo aos 6 meses. É possível, então, a partir daí? A gente tem casos que a partir dos 6 meses é possível, né, que o bebê se desenvolva. A gente tem, inclusive, alguns que estão com a gente nessa situação, que nasceram de 25, 26 semanas e estão se desenvolvendo graves pela condição, né, do tempo gestacional, mas vem se desenvolvendo bem diante do quadro deles. Em média, quanto tempo de hospitalização para uma criança assim, nesse quadro? A gente tem uma criança que completou 3 meses com a gente. Ele foi um dos primeiros a usar a UTI do hospital. Foi no dia que o hospital abriu, era um gemelar. O irmão dele já recebeu alta, mas ele continua nos cuidados com a gente, porque ele tem uma questão pulmonar, que precisa de um cuidado maior. E aí faz 3 meses, que é Ulisses, o nome do bebezinho, que o Ulisses está com a gente. Já conseguiu uma evolução? A senhora pode falar algum indicador de evolução? Ele vem evoluindo bem, mas ainda precisa de cuidados. Aí está na nossa UTI com a equipe cuidando. Ainda não tem previsão de alta para ele? Não, ainda não tem previsão de alta, não. Entendo. Eu queria perguntar para a senhora sobre as cirurgias fetais também. Acontecem no hospital? Porque hoje existe a possibilidade de você ter ali um procedimento no feto, né? Ou seja, o bebê está dentro da barriga da mãe e você já tem uma intervenção cirúrgica, né? Isso. O Hospital da Mulher do Agreste não faz cirurgia fetal, né? Aqui no estado de Pernambuco, quem realiza esse tipo de cirurgia é o IMIP, é a referência. Então, quando é identificado durante o pré-natal alguma questão que possa levar a uma cirurgia fetal,
essa mulher ela já é encaminhada para o pré-natal do IMIP e fica fazendo o acompanhamento com os médicos de lá, pela dificuldade das especialidades mesmo. Então, tem alguns pontos que é considerado um alto risco, mas que a gente precisa ter um suporte maior, e aí só o IMIP é a referência aqui do Estado para a maioria desses casos que precisam de um suporte maior. A gente está falando bastante aqui sobre o bebê, super importante, mas a mãe também é muito importante. A mãe precisa de cuidados alimentares, por exemplo, doutora, porque tem ali uma vida sendo gestada e essa vida precisa de suporte. Então ela está usando o suporte da mãe, né? Então a mãe tem que ter ali uma recuperação de nutrientes, vitaminas. Isso também é indicado no pré-natal, né? Isso, no pré-natal também é feita a avaliação, né, baseado nos exames de sangue, se for necessário suplementar alguma vitamina. Suplemento de ferro também, Ferro, né? Ferro geralmente é prescrito para todas as pacientes, né, é o básico, o ferro. Mas se precisar de um cálcio, se precisar de uma vitamina D, alguma outra vitamina que o exame de sangue aponte, os médicos também vão prescrever. E para as gestantes que fazem o pré-natal de alto risco lá no Hospital da Mulher do Agreste, a gente também tem a nutricionista que dá o apoio. Como a maioria dos casos de alto risco é pela pressão alta ou pela diabetes, a alimentação influencia diretamente, né? Então, as mães que têm essa condição precisam, de fato, de um cuidado redobrado, não pode estar se alimentando de toda forma, tem que comer nas horas certinhas, as porções certinhas. Então, a gente tem o apoio da nutricionista para fazer esse cuidado junto às gestantes. Tem algumas mães que ganham mais peso, outras que ganham menos. Isso também é cuidado? Sim, isso também é cuidado. A gente... Pode ser um fator de risco, por exemplo, se ganhar muito peso? Sim, sobrepeso é um fator de risco, né? E a gente tenta evitar ao máximo, claro que deixando a gestante confortável para esse período também, mas se baseando na questão nutricional para que ela ganhe o peso necessário para gestar aquela vida. É importante destacar que a mulher, enquanto gestante, ela continua nas suas atividades normais, né? Então, trabalha, estuda, anda normalmente, enfim, não é doença. Mas tem algumas implicações que podem complicar um pouco, né? A barriga vai crescendo, às vezes tem ali alguns inchaços nas pernas, nos pés, isso gera desconforto, dores nas costas, algum incômodo para dormir. Então, esses pontos também são cuidados na hora que você está ali com o especialista, com o médico no pré-natal, né? Que ela vai certamente reportar isso e alternativas vão ser apresentadas. Isso, e a gente inclusive reforça a necessidade, né, para as gestantes ouvintes, caso tenha algum inchaço, caso tenha alguma queixa, de fato não negligenciar, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de um inchaço, pode ser uma pressão que esteja alterando e aí precisa de um cuidado maior. Como o pessoal diz, é normal. Mas nem sempre vai ser normal, né? Então é importante colocar para o médico essa condição para que o médico, de fato, tenha um cuidado em avaliar se não é uma questão, né, de pressão alterada que está gerando aquele inchaço. Doutora, falamos aqui da gestante, do bebê, mas vamos falar do momento em que nasceu o bebê, a mulher passa então pelo período do puerpério. Quais são os desafios nessa etapa? Os desafios dessa etapa são gigantescos, né? A gente coloca que, inclusive, até maior do que o da gestação por conta da questão hormonal. Então, é muito importante, né, que a mulher ela tenha suporte durante o puerpério pelo desgaste que gera, né, tanto o processo das, em média, 40 semanas de gestação, como do parto e de ser responsável por aquela nova vida. Aqui a gente tem um ponto importante, né? O parto que foi normal e o parto cesariana, que tem uma diferença desse puerpério, que é o processo de recuperação, que é bem diferente, né? Isso. Normalmente, o parto que é normal, né, que é o parto de via vaginal, a recuperação é mais rápida. Essa mulher ela se recupera de forma mais rápida. Já o parto cesariano é uma cirurgia, né? O que a gente sempre coloca para as pessoas. Porque muitas vezes as mulheres acham, eu quero uma cesárea porque é mais fácil, né? Eu não quero sentir a dor, não quero passar pelo processo do parto normal, mas é uma cirurgia. É uma das cirurgias mais invasivas que existem hoje, é a cirurgia cesárea. Pelas camadas, né? Para poder se chegar até o útero. Então, demanda uma recuperação maior, né? Então, algumas atividades do dia a dia vão ter que ser deixadas um pouco de lado, né? Subir escada, tá se abaixando, algumas coisas vão ter que ser deixadas um pouquinho de lado. Bom, essas mulheres então recebem essa atenção
quando é feito o parto no hospital. Hoje, a quantidade de partos, a senhora falou mais de 1.500, não é isso? Ontem a gente ultrapassou mais de 1.600 partos. 1.600. A maior parte deles, parto normal. Parto normal, 60% em torno do parto normal. O indicativo da cesariana é realmente só em uma situação clínica de urgência, é isso? A gente sempre preza, né, para que a cesariana ela seja feita de fato, para poder salvar a vida da mãe e a vida do bebê. Mas a gente precisa também, é um processo de amadurecimento, respeitar a vontade dessa gestante. Então, a gente explica para ela, né, quais são todos os benefícios de ter um parto natural, os benefícios da recuperação, os benefícios para o bebê, mas algumas optam pela cesárea. E aí elas assinam um termo que estão cientes, né, que é um procedimento cirúrgico, que é um procedimento invasivo, e a gente respeita a vontade delas. Bom, então nesse caso elas podem fazer essa opção. Em dado momento essa opção é ofertada para elas e elas decidem se podem esperar ou não? A opção da gente, quando a gestante ela entra, vai ser sempre o parto normal. Caso seja necessária a cesárea, o próprio médico ele vai indicar a cesárea. Mas alguns pacientes, no decorrer, né, do trabalho de parto, optam pela cesárea, e aí a gente respeita essa decisão. No caso, a gestante pode fazer o pedido. Em dado momento, ela pode pedir pela cesárea. Ela pode dizer que não quer mais, né, o parto normal. Entendi. Para a gente entender, nessa questão do puerpério, depois a mulher teve ali o parto, a criança, correu tudo bem, ela pegou o filho, recebeu alta, os dois estão de alta, vão para casa. Voltam para o hospital? Ela volta para algum acompanhamento? Quanto tempo de acompanhamento? Eles voltam para o acompanhamento, normalmente do bebê, porque quando a mãe está de alta, já está tudo certinho nela, né? Só se realmente tiver alguma queixa que ela precise voltar. Alguma dor, alguma questão da cirurgia, né? Porque às vezes a pessoa vai para casa e acaba infectando a cirurgia, precisa voltar. Normalmente não há esse retorno para a mãe, porque quando ela recebe a alta, a gente já dá o ok que a situação dela está resolvida. Tem o retorno do bebê, que a gente chama do egresso da pediatria, que é quando a gente vai fazer o teste do pezinho, vai fazer o teste da orelhinha, para poder... Ele sai do hospital já com olhinho e coraçãozinho, e linguinha. E aí, no retorno dele, se faz o da orelhinha e o do pezinho, que é os dois que ficam pendentes. Então são 5? São 5. 3 são feitos no hospital ainda, e 2 quando ele volta. Isso. Qual o intervalo de tempo dessa volta? Em média, são 7 dias. Aí a gente agenda de acordo também com a disponibilidade, porque como a gente atende muita gente de fora, eles dependem de carro, né? Mas em média são 7 dias para fazer esse retorno do bebê. Bom, o hospital está aqui em Caruaru, mas atende outras cidades, até mesmo outras regionais de saúde. A senhora tem ideia, em média, de quantas mulheres são aqui do município, quantas são fora? Se a maioria é de Caruaru ou se de outras cidades? A maioria são de outras cidades, quando a gente coloca em número total. Né, mas a cidade que mais encaminha para o hospital é Caruaru pelo volume populacional, né? Então, quanto maior o número de gestantes na cidade, maior a chance dessas gestantes serem de alto risco. Então, pelo número, Caruaru seria a cidade que mais encaminha, mas no total, a gente recebe mais paciente de fora do que daqui de Caruaru. A senhora tem uma ideia também do impacto disso na regulação para o Recife? Porque uma parte dessas mulheres seguia para o Recife. Então, a gente imagina que houve um desafogo, diminuiu essa demanda para o Recife. Isso, desde que a gente inaugurou em maio, né, que os hospitais, tanto o João Murilo em Vitória, que seria a primeira parada daqui até Recife de alto risco, muitas mulheres daqui iam ter seus bebês de alto risco em Vitória, como os da capital vem sentindo, né, essa redução no atendimento das gestantes que ficam por aqui. Muito bem. Doutora, vamos então deixar aqui uma mensagem para as gestantes, né, para quem ainda não sabe, porque é importante, no momento que você está ali na unidade básica de saúde, de repente a própria gestante pode ter ali a condição de falar com o médico e pedir o encaminhamento para o hospital, né? Claro que ele vai avaliar, o profissional vai avaliar a necessidade, mas a possibilidade no diálogo com o médico de ter acesso a esse serviço e já indicar a intenção de ter o parto no hospital. Isso é possível, né? Se for de alto risco, sim. Né? Então, essa gestante que ela tem alguma questão de alto risco, ela vem. A gente não consegue atender a todas justamente pela necessidade de garantir as que são de alto risco o parto seguro. Sim. Né? Então, a gente não consegue. A recomendação da gente é que as gestantes que
têm maternidade em seus municípios, sendo de risco habitual, de fato, fiquem no seu município até pelo próprio conforto, de não estar precisando se deslocar. E as que não têm, e são risco habitual, elas fazem esse pré-natal no município e vêm para a gente no momento que entra em trabalho de parto. O Hospital da Mulher do Agreste está à disposição, né, para estar fazendo esse atendimento. A gente preza por esse cuidado com a gestante, com o bebê, com a puérpera, justamente para que a gente consiga, né, atingir o objetivo, que é garantir uma saúde digna para todos. O nosso maior objetivo é isso, então a gente está à disposição para atender essas mulheres. E importante, a senhora falou aqui sobre ampliação de atendimento, a senhora tem um prazo para que essa ampliação já esteja em 100%? Até o final do ano a gente deve estar em 100% de funcionamento. A gente vai ter uma nova ampliação agora, no mês de agosto, até o final de agosto. Em setembro já vai estar sendo disponibilizadas as vagas para regulação e até o final do ano a gente já deve estar funcionando 100%, que aí seria o restante do ambulatório, com algumas especialidades específicas que a gente vai ter, como por exemplo a parte de urologia para as mulheres, fazendo urodinâmica, e as cirurgias eletivas, que eu sei que a população está bem ansiosa também, dentro da necessidade para que a gente comece a operar. Quais seriam as eletivas? São as eletivas ginecológicas, né? Então, toda a parte de esterectomia, esteroscopia, a gente vai estar realizando. Qual seria a capacidade? A senhora tem ideia? A gente vai estar realizando, em média, 100 cirurgias de grande porte por mês, né? Além das cirurgias de pequeno porte, que deve girar em torno de 200 cirurgias. Muito bem. Bárbara Florencio é diretora do Hospital Regional aqui da Mulher, né, do Agreste, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Doutora Bárbara, muito obrigado, sucesso, um abraço a toda a equipe do hospital e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Vitor, e aproveito para deixar aqui o agradecimento aos profissionais do Hospital da Mulher do Agreste, que fazem acontecer, né, fazem essa máquina girar todos os dias. Obrigada. Bom, e nós fechamos aqui o programa de hoje, muito